Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que têm acompanhado, os irmãos que irão ver esse vídeo. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos algumas questões em relação à doutrina calvinista. Eu quero mostrar para os irmãos algumas loucuras aqui da doutrina calvinista. Primeiro eu quero deixar bem claro que eu não sou arminiano também. Eu não sou desse meio, irmão. Eu sou arminiano, calvinista. Eu não estou aqui para debater e discutir. Eu estou aqui para mostrar claramente as ideias que são contrárias à palavra de Deus, que são erradas, contra a palavra de Deus. Então eu estou aqui para isso. Então eu quero mostrar para os irmãos algumas loucuras da doutrina calvinista, para que você não seja enganado por essa doutrina. Tem muitas pessoas, irmãos, infelizmente, foram enganadas. Embora seja a minoria, uma minoria, mas foram enganadas, Porque a maioria dos cristãos não concorda, com a doutrina calvinista. Mas eu vou mostrar para os irmãos algumas loucuras. Quando você analisa, a palavra Êxodo capítulo 4, versículo 24, versículo 25, a palavra vai dizer que Deus, quando encontrou Moisés, Deus quis matá-lo. Deus quis matar Moisés. Eu vou explicar para os irmãos a tradução mais comum, uma tradução normal. A tradução ali, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, revista corrigida, atualizada. Tem outras versões também. Mas essa passagem é uma das passagens complicadas, mas eu vou falar para os irmãos a interpretação mais comum, mais natural. Que praticamente todos os cristãos, eles entendem dessa forma. Então, Deus, quando encontra Moisés, quis matá-lo. Mas Zípora, a esposa de Moisés, ela pegou uma pedra aguda e ela fez a circuncisão do seu filho Gerson. E ela vai dizer para ele: tu me és um esposo sanguinário. E o texto vai dizer: por causa da circuncisão. Dando a entender que Deus quis matar Moisés porque Moisés não fez a circuncisão do seu filho Gerson. Então, Zípora fez a circuncisão e por isso, então, Deus não matou Moisés. Porque toda criança de 8 dias tinha que fazer a circuncisão. Toda criança de 8 dias. Então, vamos analisar. O calvinista quer dizer que todos os atos bons que a pessoa faz, é Deus que coage a pessoa a fazer o que é bom. É Deus que coage. E Deus decreta aquele ato bom, que a pessoa vai praticar aquele ato bom. Porque Deus coagiu, então Deus decreta. E as pessoas que é conduzida pela sua própria natureza pecaminosa, Deus decreta o evento e torna aquele evento certo. Para não dizer que Deus decretou o ato, senão Deus seria o autor do pecado. Então eles não falam que Deus é o autor do pecado. Então eles falam que Deus decreta o evento e torna aquele evento certo. E eles vão dizer o quê? Que Deus tem uma boa razão para permitir. Ele poderia impedir, mas ele decidiu permitir, então ele deve ter uma boa razão. Então, sendo assim, de qualquer forma, é a vontade de Deus, Não tem como falar que não é a vontade de Deus. Então, no mínimo, Deus é participativo em relação ao pecado. O Deus calvinista. Entende, irmãos? Eu estou falando em relação à visão calvinista. O Deus calvinista. Ele tem participação em relação ao pecado. Em relação à salvação também, não. Porque muitos pensam assim, não, mas Deus ele usa o pecado para punir. Mas, segundo a doutrina calvinista, mesmo ele usa o pecado mesmo sem motivo. Um exemplo que eu posso te dar é em relação aos eleitos, que eles querem dizer que Deus simplesmente quis escolher, então não teve motivo, não foi por obras. Não, fulano, ele fez algo errado para ele ser condenado. Não, a visão calvinista não existe isso. Simplesmente Deus não quis salvar. Deus decreta ali aqueles salvos, e os outros Deus não quis salvar mesmo, então não tem motivo. Então já é participante do pecado, isso é injustiça. Injustiça é pecado. Paulo falou: eu cuido que tem o Espírito Santo de Deus, quando ele estava ensinando na igreja. Ele queria dizer o quê? Que Deus deu capacidade para ele julgar o que é certo e o que é errado. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus. Então, se nós julga que é errado, por que que tem que ser certo? Para o Deus calvinista é certo, Para o Deus verdadeiro é injustiça também, do mesmo jeito. Enfim, as pessoas que fazem algo mal, Deus decreta o evento daquele ato mal. Então, vamos analisar, essa passagem de Moisés. Como se fosse a mentalidade do Deus calvinista. Para os irmãos entenderem, a mentalidade do Deus calvinista. Ou seja, eu vou deixar de coagir Moisés a me obedecer, porque Deus, o Deus verdadeiro, ele falou que Moisés tinha que fazer a circuncisão. Era porque representava a aliança de Deus com Abraão. Então tinha que fazer a circuncisão. Todo menino de 8 dias tinha que fazer a circuncisão. Então, o Deus calvinista agora, o Deus calvinista. Eu vou deixar de coagir Moisés a fazer o que é bom, ou seja, a me obedecer, a fazer a circuncisão de Gerson, do seu filho. Eu vou deixar de coagi-lo
E eu deixando de coagi-lo, eu vou deixar ele ser controlado pela sua própria natureza pecaminosa, porque já que ele vai me desobedecer, então é a própria natureza pecaminosa. Aí eu já vou deixar e vou decretar esse evento. E eu vou coagir Zípora, a fazer a circuncisão de Gerson, para que eu não tenha vontade de matar Moisés depois. Olha para você ver, esse é o Deus calvinista. Eles vão falar que eu estou fazendo um espantalho, irmãos, mas não é não. Eles que não querem explicar mesmo a doutrina calvinista, mas é isso mesmo. Né? Se você analisar, estudar ali, ler os livros, analisar, você vai ver que é isso mesmo. O Deus calvinista. Então eu vou coagir, porque senão Zípora não ia fazer isso. Porque isso quer dizer que se o homem está controlado pela sua natureza pecaminosa, ninguém pode fazer o bem. Ninguém pode obedecer a Deus, não pode buscar a Deus, não pode. O ser humano é totalmente depravado ao ponto que ele não pode fazer nada de bom. Então eles é contra o livre-arbítrio. Isso quer dizer que ninguém tem livre-arbítrio. Para fazer o que é bom, não. Para fazer o que é mal. Se tem alguém que tem livre-arbítrio, né? Entre aspas, né? Porque isso quer dizer que Deus decretou todos os atos. Mas isso quer dizer que não foi Deus que coagiu a pessoa a fazer o que é errado. Então, o Deus calvinista, eu vou coagir Zípora a fazer a circuncisão para depois eu não tenha vontade de matar Moisés. Olha para você ver que loucura, meus irmãos. Olha que loucura. É muita loucura. Olha para você ver. Então, Zípora fez ali a circuncisão. E Deus não matou Moisés, né? Aí talvez o calvinista vai pensar assim. Outros vai ter outras argumentações. Mas cada um, né? Eles têm praticamente a mesma visão. Ou seja, não, irmão. Mas Deus fez isso para que os outros tomassem, por exemplo, para não ser desobedientes, senão eles morreriam. Pois é, mas eles só iam obedecer se Deus coagir eles a obedecer. Se Deus coagisse eles a pegar como testemunho, como exemplo, aquilo que aconteceu na vida de Moisés, de Deus querer matá-lo. Ou seja, eles iam pegar como exemplo só se Deus coagisse eles a tomar por exemplo. Porque já que todo mundo é guiado pela sua natureza pecaminosa, então eles iam olhar aquele acontecimento ali, todo mundo não está nem aí para aquilo. Então quer dizer que todos que obedeceu ou faz algo bom, eles querem dizer o quê? Que é Deus coagindo a pessoa a fazer o que é bom. Deus coagindo. Olha que loucura, meus irmãos. Olha que loucura. Isso significa que todas as pessoas são marionetes na mão de Deus, são fantoches do Deus calvinista. Marionete. Quer dizer que quando você peca, mesmo eles falam que Deus não coagiu você a pecar, mas foi vontade de Deus quando você pecou. Deus decretou que você ia pecar. Eles vão falar que Deus teve uma boa razão de permitir aquilo que Ele não está impedindo você de fazer. Aqueles que já quer pecar, fazer o que é errado é bom, né, meus irmãos? Analisa, né? Então a pessoa não consegue ser crente, não consegue buscar a Deus, santificar, eles vai querer dizer o quê? Não, se eu não tenho essa força, essa capacidade, é porque Deus não quer me coagir. Então deve ter alguma coisa boa nisso. E se eu for um dos eleitos, eu jamais vou perder minha salvação. Essa é a mentalidade de muitos, meus irmãos. É a mentalidade. Olha que loucura, meus irmãos. Então não tem livre-arbítrio, né? Eles vão falar, não tem livre-arbítrio. E Deus, meus irmãos, ele não fica coagindo, meus irmãos. Coage a pessoa a fazer o que é bom e depois deixa de coagir os outros para que eles façam o que é pecado, errado. Não, meus irmãos. A Bíblia fala que Ele nos fez ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Para que nós venhamos ter capacidade, poder para vencer o pecado. Ele deu força, capacidade, autoridade para vencer o pecado. O ser humano tem livre escolha, meus irmãos. Não seja enganado, não. Muitos foram enganados. Tem livre escolha, sim, o ser humano. A palavra de Deus fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ué, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, por que os calvinistas falam, então, que Deus deixa os ímpios à mercê dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa, e decreta o evento daquele ato pecaminoso? Ou seja, né? Pessoas, irmãos, eu vou usar um exemplo aqui forte para os irmãos entenderem que é loucura. Uma criança que é estrupada, uma pessoa que acidentou de carro, morreu, foi porque Deus decretou. Eles vão dizer o evento, Deus decretou. Deus decretou o evento, Deus não coagiu, mas Deus decretou, Ele quis. E deve ter uma boa razão para isso. E tem uns que é pior, irmãos, tem uns que falam que até as pessoas que estão lá no inferno é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque isso quer dizer que tudo foi decretado, tudo é vontade de Deus. Então é loucura, meus irmãos, é muita loucura.
As pessoas que é salva, né? É porque Deus elegeu eles, quis salvar eles e pronto. Então, se você analisa algumas questões, algumas passagens, você vai ver que é loucura. É loucura, meus irmãos. E falando sério, não vou falar isso com abuso, mas falando sério. O calvinismo é uma minoria. O calvinismo é uma minoria. Será que Deus está coagindo, né? Eu e outros pregar contra o calvinismo? Deus está coagindo nós a pregar contra o calvinismo? Ou Deus está deixando nós sendo controlado pela nossa natureza pecaminosa e por isso nós prega contra o calvinismo? Queria que os calvinistas respondessem isso. É Deus coagindo ou nós estamos sendo guiados pela natureza pecaminosa? Porque a maioria prega contra o calvinismo. Porque Deus não é Deus de confusão. Então uma das coisas está acontecendo, né, irmãos? Uma das coisas está acontecendo. Ou Deus está coagindo eles pregar contra o calvinismo, ou Deus está coagindo, ou Deus está permitindo, né? Porque eles vão falar que tem que acontecer uma das duas coisas, né? Ou você está coagindo, fazendo o que é bom, ou você está pecando. Então a maioria é contra o calvinismo. A maioria, uma minoria segue, né, meus irmãos? E é triste você ver ser enganado. Aí fica essa disputa, essa discussão, principalmente arminiano e calvinista. Essa disputa, né? Um brigando com o outro. E não chega em conclusão nenhuma. Passou 500 anos, vai passar 600 anos, 700 anos, nunca vai terminar isso. Mas a gente tem que cumprir o ministério da gente, tem que falar a verdade. O nosso ministério, tentar salvar desse mundo corrupto, perverso, muitas pessoas que podem ser enganadas. Então, meus irmãos, isso é loucura. Doutrina calvinista, Deus, ele deixou o livre-arbítrio, a livre escolha para nós. Fazer o que é bom e fazer o que é mal, né? Tem escolha, tem escolha. Cada um escolhe seu caminho, o que quer fazer de bom e de errado. Escolhe, tem decisão. É por isso, meus irmãos, que vai existir tribunal, juízo. Como que Deus vai julgar os ímpios, né? Eu dei um exemplo de Caim num vídeo, eu dou outro exemplo, né? Caim matou Abel, né? Como que Deus vai julgar Caim? O Deus calvinista, né? Como que vai julgar? Porque Caim poderia falar, Senhor, mas eu só matei o meu irmão e o Senhor não recebeu a minha oferta, porque o Senhor não me coagiu a agradar o Senhor, o Senhor não me coagiu a fazer o bem. Porque se o Senhor me coage a fazer o bem, o Senhor não, eu ia fazer o bem, o Senhor coagiu só Abel. Por que o Senhor não me coagiu? Que tribunal é esse, né, meus irmãos? Que juiz é esse? Que tribunal é esse, né? Como que tem justiça nesse tribunal? E Deus vai falar, não, foi porque eu não quis, né? O juiz ali do Deus calvinista, né? Vai falar, não, é porque eu não quis mesmo. Que tribunal é esse, né, meus irmãos? Não, foi porque eu não quis. Porque o ser humano vai ser julgado pelas suas obras, pelas suas decisões, consciência, né, do que fez de bom, de errado. Então, como que ele vai ser julgado, né, por que ele fez os atos bons e mal? Pelo que ele fez, como? Se é Deus que coage, se é Deus que está no controle, para que o ser humano vai passar pelo juiz de Deus? É sem lógica, meus irmãos, sem sentido. Deus vai julgar alguém que ele mesmo não quis salvar, que ele mesmo não quis coagir a fazer o que é certo. A Bíblia fala, né, que aqueles que no livro de Apocalipse ali, no capítulo de número 20, o versículo 1 ali, o versículo 11, eu me esqueci agora, eu creio que é isso mesmo, vai falar que aquele que não foi achado, nesses versículos está falando, né, que aquele que não foi achado o nome no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E cada um ali foi julgado segundo as suas obras. Ali está falando dos ímpios, que não foi salvo, né, porque 1 Coríntios ali no capítulo de número 6, do versículo 4, versículo 1 a seguir ali, ou 2 Coríntios, irmãos, me perdoa, eu acho que é isso mesmo, 2 Coríntios capítulo 6 ou 1 Coríntios capítulo 6, vai dizer que os santos hão de julgar o mundo. Então, se os santos hão de julgar o mundo, então ali no juízo final ali, quem está sendo julgado é os ímpios, aquele que não foi salvo. O inferno e o mar, né, deu os seus mortos. Como que Deus vai julgar, né? Porque dou um exemplo aqui, né, de Caim, né? Mas serve para todas as pessoas. Como que Deus vai julgar? Falar, Senhor, ele só está salvo no céu lá porque o Senhor coagiu eles. E por que o Senhor não me coagiu? Porque eu era mau? O Deus calvinista vai falar o quê? Não, porque eu não quis. Foi a minha vontade. Eu salvo quem eu quero, na hora que eu quero, na hora que eu tiver vontade. Eu salvo, né? Para quem é calvinista, meus irmãos, quer dizer, os que, segundo a visão calvinista, quem é eleito, meus irmãos, é maravilhoso, é uma maravilha, não tem questionamento, não tem discussão, não tem nada, né, meus irmãos? Vai reinar com Deus eternamente. E aqueles que vai para o inferno sem motivo nenhum, né? Eu vou pensar, eu fui para o inferno sem motivo.
Não, aí eles vão falar, não, mas você pecou, você fez o que é errado. Pois é, mas eu só pequei e fiz o que é errado porque Deus não quis me salvar. Ah, mas por que Deus não quis te salvar? Porque você era pior do que os outros pecadores? Não, todo mundo é igual. Por quê? Porque eu não quis. O Deus calvinista, não, porque eu não quis. Eu não quis. Como pode isso ser justiça, né, meus irmãos? Eu fico pensando na cabeça deles aí, como pode isso ser justiça? Meus irmãos, é loucura demais, meus irmãos, é muita loucura. Como que é justiça? Que tribunal injusto é esse, meus irmãos? Do Deus calvinista, o Deus verdadeiro não. É julgado segundo as suas obras. O que a pessoa quis mesmo, decidiu fazer de errado. Que loucura, meus irmãos. Vai falar, uai, mas o senhor que não quis me coagir, eu pequei, matei, estrupei, fiz o que é errado? Por que o senhor não me coagiu? Por que o senhor não me coagiu? Por que o senhor não me deu a fé? Estou falando segunda visão calvinista. Por que o senhor não me deu a fé para que eu seja salvo, acreditasse no Senhor, orasse, ajudasse as pessoas, fizesse o que é bom? Por que o senhor não fez isso? Porque eles falam, meus irmãos, que você só faz algo bom se Deus te coagir a fazer algo bom. Então, nós somos marionetes, né? Visão calvinista, somos marionetes, fantoches. Quer dizer o quê? Deus te usa para fazer o que é certo. Aí quando Deus quer deixar você fazer o que é errado por uma boa razão, Ele deixa. Não, agora eu vou deixar Ele fazer o que é errado por uma boa razão. Né? Quando você está irado, xinga, né? Vamos dizer assim, quando você dá lugar para o diabo, é Deus que... eu vou deixar agora o presbítero Marcos dar lugar para o diabo. Vou deixar ele dar lugar para o diabo, né, irmão Marcos? Os irmãos que estão assistindo, vendo também, vou deixar você dar lugar pro diabo. Não, agora eu vou coagir ele se arrepender, ir para a igreja, jejuar, mudar de vida. Aí na outra semana, não, agora eu vou deixar ele pecar. Que boa razão Deus tem nisso, né, meus irmãos? É incrível, é muita loucura. Que razão Deus tem para deixar, né? Eu vou deixar pecar. Eu vou deixar agora, não, agora eu vou coagir ele se arrepender. Aí nós ficamos nessa guerra, né, entre o bem e o mal. O diabo também fala que não tem livre-arbítrio, né? Então quer dizer que Deus, igual eu falei, o Deus calvinista fica brincando, né? Eu vou usar o diabo para usar fulano, para matar, fazer o que é errado, prostituir, adulterar. Depois eu vou fazer com que ele ore, tenha poder para repreender o diabo. Depois eu vou usar o diabo de novo. Meus irmãos, é muita loucura. A Bíblia fala que Jesus veio, né, para desfazer as obras do diabo, né? É muita loucura, meus irmãos. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Sendo que o diabo não tem livre-arbítrio, né? Que isso quer dizer que o diabo só faz o que Deus quer. Mas então Deus coagiu o diabo a fazer o que é errado, para depois Deus enviar Jesus para desfazer as obras do diabo. É loucura, meus irmãos. Meu Deus do céu, muita loucura. Então, meus irmãos, é só até aqui mesmo, o vídeo está ficando longo. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, pois vamos continuar aqui para nós ser mais edificados através da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.